ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, que é um pouco isso que a Elza colocou para nós, né? É interessante estender mais um pouco a reflexão, Lu, sobre a reflexão dessa assunção. O verbo assumir-se é um verbo transitivo que pode ter como objeto o próprio sujeito, que assim se assume. Eu tanto assumo o risco, quanto me assumo enquanto sujeito da própria assunção. Então, eu passaria a palavra para a Luciana colocar um pouco mais para nós nesta noite. Bom, eu começo mostrando, né, sou professora, né, meu negócio é aula, então, de pé no chão também se aprende a ler. Eu trouxe essa frase da campanha de alfabetização de 1961 no Nordeste, feita em Natal, né? E essa imagem eu gosto muito, se você ver, né? Porque ela é recente, essa imagem, circulou muito ano passado nas redes sociais, e ela é uma imagem que traduz, né, para quem era a pedagogia freiriana. Era uma pedagogia de pés no chão, né? Então você observa nessa arte, né, um sol ao fundo, né? Observe a questão do Congresso, né, no fundo, né, a bandeira do Brasil e as pessoas de pé no chão, né? As pessoas do campo, né, as pessoas negras, né, e o Paulo Freire aí, inclusive com Joanete no pé. E aí, gente, eu tinha preparado muita coisa para falar e eu vou reduzir algumas coisas. Já tem se falado, segunda-feira tivemos uma fala brilhante aqui de uma companheira. Não é possível mesmo separar Paulo Freire da sua trajetória biográfica, porque Paulo Freire é prática. Paulo Freire não é só teoria, é praxis, né? E uma praxis emancipadora. O que significa isso, né? Significa que toda a sua vivência enquanto pessoa foi calcada na humildade de aprender e de dialogar com as pessoas, né? Eu trouxe aqui uma gênese, obviamente ele não dialoga só com esses autores, né? Mas é importante falar dessa interlocução que o Paulo Freire tinha com a teoria, né? Apesar de atuar na prática. Ele bebe, né, muito de Anísio Teixeira, de Helder Câmara, do Álvaro Pierre Pinto, o Karl Mannheim, né, que é um sociólogo. São pessoas que na gênese, no início da vida de Paulo Freire, influenciaram demais. Eram pessoas que discutiram, né, de alguma forma, né, o laicato católico, né, a libertação, a planificação social, né, no momento de tensão política, né? O Helder Câmara foi uma liderança, perdemos ele há pouco tempo, em 1999, né, não faz tanto tempo assim, e o Anísio Teixeira, que bebia do Dewey, né, de uma influência que nós temos aí na educação. E nós temos hoje, né, pessoas vivas, né, Moacir Gadotti, Carlos Alberto Torre, todos teóricos inseridos numa corrente que é chamada de crítica, né? Ana Saul, o Jorge Barreto e Vera Barreto, que são um dos grandes idealizadores aí da campanha Veredas de alfabetização. Eles mantêm esse trabalho, né, que é muito necessário, uma vez que o braço do Estado não alcança a todos. E eu trouxe Não Calar a Nossa Voz, né? Eu gosto desse cordel, eu vi ele o ano passado, né? Falei, vou compartilhar com as pessoas, talvez vocês conheçam, né? Um cordel com Paulo Freire, né? Eu trouxe a referência anteriormente. Ele tem 1 minuto e 49 segundos, eu peço licença para passar, se for possível. Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade.
Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós. É um vídeo, né, que eu acho que responde um pouco eu queria agora voltar ao próximo slide aqui. Educar para transformar, né? Educar para transformar, né, é aquela educação libertadora e libertária que tanto se fala. Eu queria pontuar duas coisas, né, para quase já encerrando a minha fala, que é o seguinte: reduzir Paulo Freire a método apenas seria muito raso, né? Ele é muito mais do que isso. As pedagogias, né, que foi uma dos convites que me foi feito hoje para falar, ela pressupõe uma simbiose, né, uma harmônica entre a educação formal e a não formal. É por isso que ele não fala professor e aluno, e sim educador e educando. Né? A gente vê as teses freirianas e diz assim, nossa, mas é só método, é só a metodologia de buscar aquilo que as pessoas sabem, de mobilizar conhecimento? Não. A proposta dele era muito mais universal. Além de identificar-se o tempo todo, nós temos também que nos unirmos, coletividade. A ideia de coletividade é uma ideia que perpassa toda a pedagogia freiriana. Ele acreditava, inclusive, na mobilização de todos os setores sociais. É por isso que ele fala que educação e movimentos sociais precisam caminhar juntos. É só assim que nós faremos uma educação libertadora e libertária. É libertadora quando você se emancipa e supera a si mesmo. Ela é libertária quando nos unimos e podemos alterar as condições nas quais nos encontramos, e muitas vezes situações limítrofes, como eu acho que a gente está vivenciando agora. Ele também tinha uma preocupação constante com a coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se pratica. A coerência mais difícil de ser conquistada. Precisamos ter uma praxe coerente, não é? E muitas vezes as pessoas falam, discursam, né? Porque quando ele fala educar é um ato essencialmente político, ele está dizendo que a política também é pedagógica. E a política, sendo pedagógica, ela não pode ser hipócrita. Ela precisa ser uma política que tenha compromisso com a honestidade, com a verdade, e não com o fingimento, né? Que é o que a gente muitas vezes vê. Transformar para Paulo Freire exige coragem, exige humanidade e mudança de consciência, mas não é apenas uma mudança de consciência, é também uma mudança de consciência e de intervenção no mundo. Não basta apenas eu tomar consciência daquilo que me oprime, eu preciso também agir para transformar o mundo. É a pedagogia da transformação. Ele aprendeu tanto com o seu trabalho na África, né? Das andanças, não esteve só na África, esteve em Genebra, esteve na Nicarágua, esteve no Chile, né, onde ele encontrou o Amílcar Cabral, Frantz Fanon, né, e vários outros com quem ele fazia a sua interlocução. Bom, ele aprendeu tanto no seu trabalho na África que quando ele retorna para o Brasil, ele vai justamente falar da educação, né, e de como ela é instituída enquanto herança do colonizador. Então, quando ele diz a educação é um ato essencialmente político, ele marca a nossa posição no mundo, ante as realidades socio-históricas já constituídas, e por isso demanda novas ações de intervenção, ruptura e de transformação social. Muitas vezes o que a escola faz é ensinar o básico e não transformar as mentes, tanto que nós temos aí várias pessoas hoje atacando Paulo Freire, inclusive sem conhecê-lo,
com termos chulos e reduzindo eles a uma metodologia ou um partidarismo que nunca existiu, né? Mas só pelos títulos das suas obras, né, nós podemos identificar várias pedagogias. E eu trouxe algumas aqui, que eu gosto muito de poemas, né? E eu fui arrolando algumas. A pedagogia humanista, por exemplo, quando ele demonstra, né, e elas estão articuladas, a pedagogia da humanidade, a pedagogia do amor, essa crença no ser humano é de uma amorosidade, mas não um amor romântico do século XVIII, do Renascimento. É uma pedagogia do amor à humanidade, né? Não é uma amorosidade enquanto compactuar com a situação em que os oprimidos se encontram. Eu falo sempre que é preciso libertar a nossa mente da vassalagem que o colonizador nos deixou. É reagir, é a pedagogia da afetividade. Quando eu faço isso, eu desejo para o outro que ele tenha um lugar melhor no mundo e que esse lugar seja igual para todos e para todas. Que esse lugar seja igualmente digno, como todos nós temos o direito de ter dignidade. Para isso, a coragem de se indignar, de indignar o tempo todo. É a pedagogia da luta política, para além dos muros escolares. A pedagogia do diálogo, a pedagogia da verdade. E a pedagogia da linguagem, porque a linguagem para Paulo Freire, em toda a educação, principalmente na África, né? A pedagogia decolonial, todos os países pós-colonialismo, né, tiveram as línguas, né, suprimidas, né? Então o colonizador diz que nós temos dialeto, então para ele a linguagem era um nó. Então ele dizia, vamos trabalhar a língua. Essa língua que determina lugares sociais. É preciso romper com ela. Eu acredito, inclusive, num currículo de uma escola bilíngue, mas a gente tem um afã pelos europeus que nos colonizaram, nós temos um afã pelos americanos, e por que não introduzir outras linguagens, né, que é a nossa herança. E ele vai falar da pedagogia da tolerância, porque essa ruptura com o instituído não é uma revolução anárquica, sem estratégia e sem conhecimento. É uma revolução de ideias. E é uma revolução de ideias para agir no mundo. É a pedagogia do possível. É a pedagogia do sonho. Então eu penso, e eu vou pular várias coisas aqui que eu tinha colocado, e eu queria colocar uma fala, né, de um diálogo que o Paulo Freire teve há muito tempo atrás, né, uns 3 anos antes dele vir a óbito. Ele diz o seguinte, um colega, né, é que a democratização, é essa que tanto se fala hoje, da vergonhice que vem tomando conta do país, e o tanto quanto isso é atual. O desrespeito à coisa pública, a impunidade se aprofundou e se generalizou tanto que a nação começou a se pôr de pé e a protestar. Por outro lado, sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto e sem desconhecer as razões históricas, isso é fundamental. Viu, Yáscara? Dentro da escola, é fundamental conhecer as razões históricas da exploração, da relação entre opressores e oprimidos. Econômicas e sociais que a explicam, não entendo a existência humana, a necessária luta para fazê-la melhor, sem esperança e sem sonho. A esperança é necessidade ontológica. A desesperança, esperança, que perdendo o endereço, se torna distorção da necessidade ontológica. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Então isso está na pedagogia, eu guardei o livrinho, mas é pedagogia como prática de libertação, né? E eu falo que as pedagogias, vou concluir, tá? Freirianas trazem os componentes de uma consciência de classe oprimida em processo de atualização permanente, expressos por meio da ação e da reflexão de um pensador que escolheu a educação, não apenas como profissão, mas como opção de vida.
porque viu nela um instrumento privilegiado de construção do ethos grego paideia, ou do processo civilizatório, mas não esse civilizatório imposto pelo poder dominante e do colonizador. Então eu penso que é preciso, e concluo aqui, dizer, é preciso romper com o instituído, é preciso romper com as inverdades que são ditas em meios midiáticos e em meios políticos, né? Paulo Freire não foi um partidarista, ele foi um educador do mundo. É isso. Antes de passar a palavra novamente, tanto para a Niáscara quanto para a Elza, eu gostaria aqui de fazer um complemento, professora Luciana. Eu aqui, né, na intimidade dos professores, chamando a doutora Luciana de Lu, né, mas estamos entre amigos. Eu e minha esposa, nós temos um colega português, cujo pai foi da diplomacia portuguesa e estava ainda em São Tomé e Príncipe, antes de São Tomé e Príncipe deixar de ser colônia. Isto, pessoal, parece que foi 300 anos atrás, não, em 1975. Carlos Viana, né, diz para mim que Paulo Freire fez um trabalho belíssimo em São Tomé, inclusive isso é colocado em livros. E, neste momento, Paulo Freire também começou a pensar nos 11 princípios do trabalho popular de base. E eu gostaria só de relembrar o primeiro, que foi tão comentado por Paulo Freire na África, né? Que ninguém está só no mundo. E este primeiro princípio, que ninguém está só no mundo, enquanto educadores e educadoras, nós devemos estar muito convencidos de uma coisa que é óbvia, né? Ninguém está só no mundo parece uma constatação besta, professora Luciana. Constatação é aquilo que ninguém precisa pesquisar, e nós que somos professores e adoramos pesquisar, né? Mas é preciso ver que implicações se tira da constatação. O importante não é fazer a constatação, como diz Paulo Freire. Fazer constatação é fácil, basta estarmos vivos. O importante é encarnar essa constatação com um bando de consequências, de implicações. A primeira consequência, sobretudo no campo da educação, é que se ninguém está só, é porque os seres humanos estão no mundo com outros seres. E estar com outros seres significa necessariamente respeitar nos outros o direito de dizer a palavra. E aqui, lembrando meu amigo Carlos Viana, que nesse momento está, inclusive, em São Tomé, que ele passa 6 meses do ano lá e 6 meses do ano em Portugal, e isso não porque é uma pessoa de classe média ou rico, ele é um educador aposentado que trabalha com crianças deficientes, né? E nós comemorávamos ontem, né, esta data tão importante, e que o governo atual teima em desqualificar este trabalho belíssimo. Eu gostaria de passar a palavra para a Niáscara, ver se a Niáscara quer trocar conosco pelo menos uns 2 minutinhos, para as suas considerações finais, Niáscara, e logo após as Niáscara, a palavra também para as considerações finais da nossa professora Elza Rossi. Eu acho que é muito importante eu mencionar também o quão importante a escola foi para a minha formação como pessoa, para a minha formação como cidadã. Eu acho que se não fosse os meus professores, eu não seria o que eu sou hoje, eu não acreditaria no que eu acredito hoje. E os melhores professores que eu tive na minha vida foram aqueles que sentaram e conversaram comigo. Eu nunca me dei bem somente com aquele esquema, eu vou te passar o conteúdo, você copia e pronto. Eu nunca gostei e não gosto até hoje. Eu não quero estudar somente para fazer uma prova, depois esquecer o conteúdo. Isso não é aprender, isso não é conhecimento. Se na escola a gente não consegue um conteúdo que dá para levar para a vida toda, que dá para levar para a prática, então não é um conteúdo que vale a pena. Na escola, a gente não tem só que absorver a informação, a gente tem que adquirir o nosso conhecimento. E é muito lindo isso, do educador, sentar com o aluno e proporcionar a esse aluno a possibilidade de construir o seu próprio conhecimento a partir do que ele é, e não a partir do que o sistema quer que ele seja. Então, finalizando aqui,
Por último, eu gostaria de agradecer muito ao coletivo da Judete por ter me convidado, por ter me propiciado essa oportunidade, né, de aprender muito com essas pessoas incríveis que estão aqui. E, bom, muito obrigada a todos. Eu quero continuar aprendendo sempre. Eu ainda sou uma iniciante, eu sou uma criança e eu quero envelhecer sendo uma criança ainda no conhecimento. Pronto. Pessoal, eu quero dizer para vocês que quando eu volto a minha fala para as conversas que a gente tem em conjunto, geralmente eu falo muito do lugar que eu ocupo, que é a praça. Eu sou professor de sala de aula, passei aí por cargos de direção, mas nunca deixei de lado a minha sala de aula, porque é ali o meu espaço. É ali que eu converso com os meus alunos e eu ainda tenho essa vontade de estar presente onde eles estão e conversar com eles realmente aquilo que é importante para a vida deles, da comunidade e tudo mais. Eu trabalhei como professora de matemática por um bom tempo e não raramente a gente em sala de aula discutia as questões que estavam acontecendo na escola, na cidade, quem estava governando a cidade, se tinha ou se não tinha influência, e se olhava para todos da população. Então essa conversa sempre permeou muito o meu trabalho. Por quê? Porque baseado nas pessoas que a gente teve como orientadores durante o processo educacional, a leitura de Paulo Freire foi importantíssima na nossa vida, porque ele realmente mostrava que não há como você formar alguém se você não é aberto ao diálogo, se você quer fala à distância e naquela história da educação bancária, eu falo e você ouve, né? Tem aí um ministro que falou, ele fala e eu obedeço, não falou? Nós estamos vendo isso em gente que passou por escola de formação. Então, a escola de formação, ela tem importância na vida das pessoas quando isso acontece. Eu queria falar um pouquinho só com vocês, antes de estar encerrando, a respeito das modificações que esse governo vem impondo em relação à sala de aula como um todo nos dias de hoje. Qual é o esforço que eles estão fazendo? Subtraindo disciplinas que levam a pensar. Nós sabemos que eles estão tirando tudo aquilo que faz com que o indivíduo possa ampliar o seu pensamento. Isso não serve. O que é importante para eles são as disciplinas voltadas para o mundo do trabalho. Não que o mundo do trabalho não seja importante, mas eles querem formar cidadãos que sirvam a classe dominante que aí está, que não pensem, que não discutem. E isso nos leva a uma degradação do ensino nas condições que nós estamos vendo. E é uma das lutas dos nossos professores. Nossos professores têm feito uma luta diária pela não possibilidade de usar a sala de aula para discussão, para fazer com que os seus alunos possam colocar a palavra deles naquilo que tem. E esse governo que nós temos, inclusive, coloca pessoas, ele não coloca, ele abre a oportunidade para pessoas que estejam assistindo a nossa aula, gravar e mandar lá, onde estão os mandatários lá, para saber o que o professor está discutindo em sala de aula. Isso, para mim, é invasão do nosso trabalho. É invadir aquilo que a gente tem de mais caro para a gente, que é poder dialogar com os nossos alunos. Então, eu acho isso uma situação muito difícil e que a nossa luta perante tudo que vem acontecendo nos dias atuais,
ela inclua tudo isso. Que a gente possa ter uma educação que eleve, que faça diferença no mundo que nós estamos vivendo. Porque senão nós vamos perder tudo que nós conseguimos com a luta de todo esse período que nós tivemos, que não foram poucas. Então essa é uma colocação que eu gostaria de estar deixando para vocês e para nós todos, nessa Semana de Paulo Freire, e dizer que a Semana de Paulo Freire, ou o ano que a gente está comemorando os 100 anos de Paulo Freire, é apenas uma colocação, porque na realidade Paulo Freire está conosco sempre. Paulo Freire vive nas nossas colocações, nos nossos trabalhos, nas nossas lutas, porque ele realmente queria uma educação libertadora, um povo que pudesse ser mais feliz do que a gente vê hoje. E ele lutou para que a gente tivesse uma nação que respeitasse as pessoas que estão dentro dela. E não é isso que acontece hoje. Então nós vamos seguramente manter essa discussão. 100 anos de Paulo Freire, e que nos próximos 100 ele continue vivo como ele foi até aqui, e que as pessoas que falam, que discutem Paulo Freire, sem ter conhecimento do que é o objetivo dele, possam ter a possibilidade ou a boa vontade de sentar e ler o que ele escreve, porque ele não faz discriminação. Ele faz a opção por uma linha de atendimento de população que possa atingir a todos. É isso que ele quer. E é isso que quem nos dirige não quer que aconteça. Então, eu quero deixar claro para nós, nesse trabalho, nessa noite, dizer que eu estou muito feliz de ver Paulo Freire sendo comemorado no mundo inteiro, embora no nosso país tenha tanta restrição por parte de quem dirige, porque as pessoas estão se mobilizando, as universidades estão discutindo Paulo Freire aqui no Brasil, os centros comunitários, a educação popular, todos estão discutindo Paulo Freire. Só não discute quem quer dominar, quem quer manter essa situação de domínio sobre as pessoas do país. E dizer para vocês que essas comemorações que estão sendo feitas pelo mundo inteiro possa mostrar para os brasileiros que ainda discutem que Paulo Freire não tem uma pedagogia adequada, que abram seus olhos e que vejam que a única coisa que ele mais sustentou na sua discussão foi que a gente tivesse uma pessoa, um país com seus habitantes que pudessem conversar, que pudessem dialogar com todos, que tivessem menos desigualdade do que a gente vê hoje. A desigualdade foi uma luta incessante para que ela não permanecesse no nosso país. E é isso que a gente gostaria de levar daqui para frente, que as pessoas entendam que a nossa luta é para que não haja essa desproporcionalidade entre as pessoas, e que um tenha tanta necessidade de tudo, inclusive da alimentação do dia a dia, enquanto outros vão passear em volta da Terra, na Lua, sei lá onde, com tanto dinheiro que tem e que não é capaz de empregar, nem vendo as crianças morrendo de fome e sem nenhuma condição de vida. Era isso que eu gostaria de estar trazendo. Eu vou... Estão me ouvindo? Eu vou fazer as minhas considerações. Insurgência sempre. Quem tem espírito freiriano tem o espírito da insurgência. Eu quero concluir a minha fala como eu acredito na transformação do mundo. Assim como Paulo Freire valorizava sobremaneira as culturas autóctones, como ele dizia, as culturas populares, porque ele fazia uma educação popular. Eu estou trazendo aqui a metáfora do beija-flor. Eu gosto da metáfora do beija-flor, ou cuitelinho, que vocês devem conhecer pela música
deixa eu ver o nome da música, é do Teco Cardoso. Eu já ouvi com Milton Nascimento, já ouvi essa música com a Mônica Salmazo, né, e com outros cantores, intérpretes. Mas eu vou trazer só essa metáfora, eu vou colocar aqui, e é isso que eu vou deixar para vocês hoje. O cuitelinho, como é chamado o beija-flor no centro-sul brasileiro, é o único pássaro da nossa fauna capaz de parar no momento do voo. Ele não suporta ser aprisionado e ele luta até perecer para fugir da gaiola que o aprisiona. Na simbologia popular, o cuitelinho ou beija-flor, como nós conhecemos aqui na região sudeste, é símbolo de liberdade, mas também de amor, de um amor que abre os corações das pessoas num constante movimento de renovação e transformação. Falar de romper com os opressores, dominar, trazer a paz, implica em sermos cuitelinhos. Parar neste momento agora e lutar até perecer, para não sermos mais aprisionados, nem as nossas mentes e nem as nossas vidas. É isso.